Oi amigos, eu gostaria de compartilhar com vocês um probleminha que eu tive com a minha moto, uma DT 180 ano 93, e como eu consegui resolver esse problema. Eu não sou mecânico, eu sou entusiasta, eu aprendi, estou aprendendo os detalhes de como mexer nos motores dois tempos para eu poder fazer a manutenção básica da minha própria moto. E assim como eu sei que tem muita gente com um conhecimento bem básico sobre a mecânica de dois tempos e que às vezes não consegue identificar alguns detalhes, alguns probleminhas que acontecem. E inclusive eu gostaria de convidar aqueles que assistirem esse vídeo, os amigos, até os inscritos no canal, que tenham mais experiência, que possam contribuir com as suas opiniões para que a gente possa ter um apanhado melhor, uma informação melhor sobre a solução desses problemas. Então eu vou contar o que eu consegui detectar e resolver para minha moto. Não estou dizendo aqui que essa é a solução para o problema de todas as motos, dois tempos, etc. Não, nem tampouco eu quero dar aula de mecânica para ninguém. Como eu falei, eu sou apenas um entusiasta, não sou mecânico profissional e estou apenas compartilhando com vocês a experiência que eu tive para ver se eu posso ajudar alguém também com pouca experiência assim como eu. Pois é, o problema todo era a questão de alimentação de combustível, de gasolina dentro do carburador. Eu estava passando por essa situação de ter falta de combustível, eu achava que era problema de giglê, depois foi para a parte de entrada falsa de ar, muitas coisas eu tive que fazer, tive que procurar altura de agulha. Foi quando eu conversei com um grande amigo meu da Resistência dos Tempos de Minas Gerais, o Éder, que conversando me disse que poderia ser algum problema relacionado à altura de boia ou à própria alimentação através da agulha, lá da sede, agulha e sede da boia. Então eu abri o carburador, vi que todos os parâmetros estavam ok, verifiquei a entrada falsa de ar antecipadamente, não detectei nenhuma entrada falsa de ar no motor, e nem tampouco as palhetas, das palhetas de torque, porque todas elas são novas, originais Yamaha. E não tinha nenhum vazamento, nada. Então eu fui observar um detalhe na sede e na agulha da boia do carburador e descobri qual foi o problema e vou mostrar para vocês agora. Muito bem, então o problema aqui é o seguinte, vamos ver. Nós temos aqui, essa aqui não, nós temos aqui 6 sedes de 6 reparos vendidos no mercado diferentes. Qual é a primeira coisa que a gente observa aqui? As sedes, elas são diferentes. Todas elas têm algumas delas têm 12,5 milímetros de altura total, medida aqui na base até em cima. Essa aqui, por exemplo, tem 13 milímetros, Mas no geral, só uma aqui tem 12,5 e as outras têm 13 milímetros de comprimento total. A rosca delas tem 8 milímetros, daqui até aqui na base da cabeça do parafuso, 8 milímetros, tá? Só que tem uma diferença interessante aqui. A ponta dessas sedes é diferente uma da outra. Por exemplo, nessa aqui, se você observar, ela tem o cônico, aqui, e uma partezinha aqui, um castelozinho, uma beirada, tipo um flangezinho mais comprido. Essa aqui não tem esse cônico, ela é reta. Tá certo? Essa aqui tem o cônico, mas a altura da ponta é maior do que aquela outra que eu mostrei ainda há pouco. Tá? Essa altura aqui, da parte do cônico para cima, tem uma ponta que é diferente. Já mostrar essa aqui, por exemplo, ela tem o cônico, mas quase não tem elevação nenhuma. Se nós pegarmos essas duas aqui, nós poderemos ver a diferença da ponta de uma para a ponta de outra. Tem diferença, tá? Essa aqui tem ainda uma protuberância depois do cônico, essa aqui não tem. Ela já vai cônica até lá na ponta dela, tá? Então, são detalhes que podem ou não fazer diferença, eu não sei. Porque até então eu nunca tinha tido esse tipo de problema.
Então o que aconteceu? A minha moto começou a ficar com falta de combustível na cuba quando eu fiz uma limpeza no carburador, troquei o reparo e troquei sede e agulha. Depois disso, a moto começou a apresentar sintomas de falta. Eu comecei a achar que era agulha que estava na posição errada, ou giglês que estavam errados. Comecei a mexer em tudo e não resolvi. Procurei entrada falsa de ar, não resolvi. Então, conversando com meu amigo Éder, da Resistência dos Tempos Minas, ele me falou dessa possibilidade de eu analisar essa questão de sede e agulha. A agulha podia estar prendendo, etc. Então, o que é que eu descobri? Que a sede que eu tinha no meu carburador era uma dessas aqui qualquer. Só que aqui dentro, a profundidade do tubo, do orifício da sede, é de 8 milímetros. Essas sedes todas têm 8 milímetros de rosca também. Ou seja, se ela for até o final, ela vai praticamente bater, ela vai bater no fundo do orifício dela, da sede. Aí nós temos o anel que faz a vedação. Este anelzinho de vedação tem exatamente 1 milímetro. Ou seja, se eu pegar qualquer uma dessas sedes aqui, colocar o anel e colocar lá, elas vão ficar apenas 1 milímetro acima do fundo do orifício delas lá. E o orifício de saída do combustível, ele tem uma determinada altura, que eu acho que é um pouco mais deve ser uns 2 milímetros, eu não consegui medir, que fica bem na base dessa sede. Então a teoria, pelo que se sabe, é que a prática também, né, que o orifício ficaria mais ou menos nessa altura e por causa do cônico o combustível poderia passar normalmente para cá e entrar pela agulha. Aí vem a pergunta, então por que essa sede é reta? Então eu comecei a perceber que os diferentes reparos disponíveis no mercado podem estar fornecendo peças que são de outros carburadores que não aqueles que eles estejam especificando no rótulo. Nesse aqui, no caso, é o carburador de 24 milímetros da DT 180. O que foi que eu fiz então? Eu tinha uma outra sede que não está aqui porque está instalada no carburador da moto. Esse aqui não é o carburador que está na minha moto, mas é um 24 milímetros da outra DT. Eu consegui uma sede tipo essa aqui, eu vou explicar já sobre essa. Esta sede, ela tem menos profundidade na rosca, tá? Ela vai ter aqui 6 milímetros e meio, quase 7 milímetros de profundidade. Ou seja, só ela já livra praticamente 1,5 milímetro, 2 milímetros do fundo da cuba. Com mais a arruela de vedação, ela vai ficar 1 milímetro mais alta, ou seja, eu vou liberar 2 milímetros de espaço no fundo do orifício da sede, de modo que em nenhum momento haverá obstrução do orifício de passagem do combustível para dentro do carburador. E aí vai facilitar a vazão pela sede e automaticamente para dentro da cuba. Então, eu detectei isso, coloquei uma sede igualzinha a essa, com mesmo diâmetro, mesma profundidade, né, de rosca, de cabeça, tudo igual, como essa aqui, ou seja, mais curta. Coloquei no meu carburador e resolvi o problema, ou seja, acabou a falta de combustível. A configuração do meu carburador é normal, agulha com freno na terceira casa, giglê de baixa, número 30, giglê de alta, eu estou usando um 170, que eu quero que ela fique um pouco mais bem alimentada, caso eu precise abrir o gás para fazer uma ultrapassagem, ou até mesmo para dar uma esticada maior, etc. Para que eu não corra o risco de ter uma falta. Eu prefiro pecar um pouco pelo excesso do que pela falta, levando em consideração também a péssima qualidade do nosso combustível. Então, o que eu quero compartilhar com vocês? É que é importante você observar esse conjunto agulha e sede que você compra nos reparos disponíveis no mercado. A agulha é outro fator. As agulhas que tem por aí são essas tradicionais. Observe quando você comprar um novo reparo, se ela está no mesmo comprimento da agulha que está no seu carburador. Porque eu também encontrei uma outra coisa. Algumas dessas sedes, quando nós colocamos aqui, aparentemente ficam mais altas na cabeça do que outras. Então você regula a boia para 21 milímetros, por exemplo, que é o padrão recomendado por fábrica, né? 21 milímetros mais ou menos meio milímetro.
E quando a boia desce apenas um pouquinho dentro da cuba, né? Quando ela faz o movimento de descida, ela não desce totalmente assim. Então ela tem, quando fecha aqui a cuba, ela fica com um movimento um pouco limitado. Então, se você tiver uma agulha muito alta, a boia vai baixar e não vai abrir o suficiente para permitir uma boa vazão, que era o que estava acontecendo com a minha moto. Apesar de estar abrindo a agulha aqui, não estava passando combustível suficiente por lá. Ou seja, a demanda do meu motor, o combustível que o meu motor estava puxando, era maior do que a capacidade de reposição de combustível dentro da cuba, por intermédio da sede e da agulha. Tá certo? Então é importante observar essa altura. O que é que eu fiz no meu carburador? Eu não deixei mais 21 milímetros, eu baixei para 20 milímetros, um pouquinho mais de 20 milímetros, e troquei a sede e a agulha, colocando uma com a rosca mais curta, como eu acabei de mostrar. E isso resolveu o meu problema. Para uma pessoa experiente, que já tenha muito conhecimento de mecânica e tal, isso pode ser uma coisa bem elementar. Só que para mim, que ainda não tenho tanta experiência assim, e da mesma forma como muita gente que tem por aí, que tem motos 2 tempos, eu fui enganado pensando que o problema era outro. Eu mexi em tudo no carburador, menos na sede e na agulha. Por algum motivo, estava bloqueando a entrada de combustível dentro da cuba do carburador. E quando eu troquei a sede com a agulha, botei uma outra agulha diferente desta que está aqui, eu consegui resolver meu problema. Agora eu posso vir em qualquer rotação, eu tiro a mão, a rotação desce normal, como tem que ser, tipo vum, ela não vem vum, 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 não, ela já está uniforme nessa descida, o que era uma característica de falta de combustível ou de mistura muito pobre, tá? Quanto a esse conjunto aqui, esse aqui é uma agulha com ponta de ferro, esse aqui é um conjunto japonês. Ele equipa as motos 2 tempos japonesas, né? Não sei se são só 2 tempos, mas isso é um kit importado japonês que eu comprei, tem para vender na internet através do Mercado Livre. Essa agulha, ela é diferente, ela tem essa cavidade, a vazão, o local por onde tem a vazão ele é um formato de parábola, né? Ele tem uma cava, né? E é muito interessante. Ela funciona muito bem, veda totalmente e acaba o problema de ponta de borracha, que a cada 2, 3 meses tem que estar trocando, dependendo de como você usa, né? Eu, por exemplo, eu não deixo a minha moto com o carburador cheio, fecho a gasolina e pronto. A boia fica fazendo pressão na ponta de borracha e acaba marcando, então tem que trocar com mais frequência. A agulha de ponta de ferro não tem esse problema. Por que que eu não estou usando isso no meu carburador? Pelo seguinte... Essa agulha importada, ela não tem esta travazinha, esse suporte, esse anelzinho de metal que as outras agulhas convencionais têm. Ela fica simplesmente apoiada no carburador, assim, dentro da cuba. Quando a cuba desce, ela vai junto, e quando a cuba sobe, ela tem que trazer. Qual é o problema? É que essa travinha aqui, ela até ajuda como um fator de segurança. Porque se porventura a agulha ficar dentro da sede por muito tempo, a gasolina criar alguma substância, algum resíduo que venha a colar a ponta da agulha aqui, quando a boia desce, se houver a presilha, a boia puxa, faz força na agulha e puxa ela, destrava ela. Agora, ao contrário, se essa boia baixar muito, essa agulha deslizar e perder o alinhamento, ela não vai voltar. Então você pode ter o risco, né, correr o risco de ficar o tempo todo com esse problema. Ou ela trava na descida, ou ela trava para subir de volta, caso ela deslize na ponta da lingueta aqui da boia. Então eu ainda não encontrei uma forma segura de fazer essa instalação. Se alguém puder me dar algum conselho, eu agradeço desde já. Mas assim que eu conseguir resolver essa situação, é essa a agulha com esta sede aqui que eu vou colocar no carburador da minha moto, ok? Então, pessoal, basicamente é isso. Eu resolvi o meu problema olhando para esse campo apenas. Isso aqui não é uma aula de mecânica, como eu falei, eu estou apenas compartilhando a experiência que eu tive e como eu resolvi essa experiência.
Eu estou procurando no mercado outro kit de carburador, de agulha e boia, de agulha e sede, que não tenha esse tipo de agulha convencional, porque eu acho que de alguma forma ele restringe a vazão, né? Eu estou procurando algo parecido com essa agulha aqui, em termos de vazão. Tem uma lá no meu carburador que é muito parecida com essa, que não é dos mesmos kits que eu comprei essas aqui. Que basicamente todos vêm esse mesmo tipo de agulha. Tá? Então vale a pena procurar, eu ainda não sei qual. Eu encontrei essa agulha que estava neste carburador, que é da outra DT, mas eu não sei qual é a marca. Eu estou procurando na internet para ver se eu encontro. A mais parecida que eu encontrei até agora é da marca Tops, que é uma agulha meio que triangular, que tem uma configuração um pouco diferente e que facilita a vazão, tá bom? Então é isso, eu espero contar com a colaboração daqueles que sejam mais experientes para contribuir com essas informações para a gente poder aprender sempre mais, tá bom? Um abraço a todos aqueles inscritos no nosso canal e também os novos inscritos, tá? Um grande abraço!